estava trazendo era uma idiota. Bom, desculpa até a palavra. A questão é a seguinte, é porque assim, quando você procura um terapeuta, na verdade é porque você quer manter o casamento. E quando você quer manter o casamento, você não usa estratégias que separem para poder manter. Né? Você não pode usar esse tipo de estratégia porque, vamos dizer, principalmente nós, na nossa visão do casamento, que a gente tem uma visão de um relacionamento para até que a morte nos separe, dentro de princípios de fidelidade, né? Princípios de aliança e tudo mais. Então é o seguinte, a gente pensa que essa visão, essa estratégia do terapeuta foi uma estratégia errada. Por isso que você deve procurar bons conselheiros ou a pessoa ideal para você falar. Alguém que tenha um vínculo de sigilo com você, que não vai contar para a vizinha do lado, porque daí ela já vai ficar sabendo, ela já vai vir se intrometer na sua vida, né? E assim vai, e assim por diante. Porque se todo mundo sabe que você está vivendo aquele conflito, fica mais difícil ainda de viver aquele conflito, porque você vive pequenos outros conflitos ao redor, né? Então, assim, outra coisa que você tem que prestar atenção é relacionada à culpa. Então, muitas vezes, é um risco que você corre num conflito de você ter culpa. Culpa não por ter causado só, mas às vezes culpa por ter falado coisas que você não deveria. E no momento inoportuno, por exemplo, tá acontecendo um problema, você fala, mas você é igualzinho a sua mãe. Você está gerando um conflito desnecessário, porque além de já ter um conflito, está criando um outro conflito. Depois você fica pensando, nossa, não devia ter falado da mãe dela, não devia ter falado da família dela, não deveria ter colocado mais lenha na fogueira. Então, aí você pode sentir essa culpa por ter falado, por ter provocado uma briga, por exemplo, vamos falar sobre o Natal e o Ano Novo. Muitas vezes, a pessoa, das pessoas, cometeu essa gafe de criar um conflito ou uma tensão na casa do familiar, na casa da mãe, na casa da sogra, e aí gerou um mal-estar tão grande que as outras pessoas foram indo embora, e aquilo gera um mal-estar interno, de desarmonia num dia que era para ser harmônico. É tão complexo isso, né? Porque assim, a gente não supera com facilidade essas coisas. A gente não supera com facilidade. Então, assim, a culpa. Outra coisa que é um comportamento comum das pessoas é a vingança. Por exemplo, vamos citar essas festas de final de ano, né? Você estragou da minha família, eu vou estragar da sua. Né? Então, que é o espírito de vingança, né? Você acha que você vai solucionar o conflito com mais conflito, né? Então, esse não é o melhor comportamento quando isso se torna um perigo, nesse caso, né? É um risco. Outra questão que é muito comum em relacionamentos de casal é o distanciamento. Você começa a ter uma postura onde você começa a dizer assim, já que ela é assim, já que ele é assim, eu vou... então eu vou caminhar. Não, eu vou caminhar sozinho. Vamos para tal lugar. Não, eu não vou com você. Isso, você acabou tendo um conflito, por exemplo, lá no Natal, e aí você vem se arrastando, vai arrastando o conflito através da distância. Então eu não quero conversar muito com você, ou seja, você não resolveu o conflito continua existindo. Né? Outro fator que a gente percebe aqui é a questão. Tem gente que cria mágoa, né? Existe uma expressão hoje que as pessoas dizem, levou pro coração. Levou pro coração, né? Levou pro coração. Né? Quando os jovens, né, falam assim, levou pro coração, é porque a pessoa magoou. Ela está magoada. Então, assim, ela está magoada. E aí, esse é um problema quando você leva pro coração e fica com ódio. Porque daí o seu relacionamento vai ter, se você olhar a curva, né, vai ser descendente. Muitas vezes você começa bem, né? A palavra de Deus, ela diz que nós devemos tomar cuidado para terminar bem. O que acontece é que a gente vê que tem alguns casamentos que começam bem, alguns relacionamentos que começam bem. Muitas vezes
começar bem não é tão importante. Eu acho interessante porque muitas pessoas elas fazem análises de corredores, né? Em que eles começam muito bem a corrida, eles largam muito bem, mas aí o que acontece? No meio da corrida, ele vai perdendo força, ele vai perdendo velocidade e não termina em primeiro. E o que as pessoas muitas vezes faziam análise do Bolt, né? É que ele nunca começava bem. Ele tinha uma largada ruim e depois ele recuperava nas passadas. A palavra de Deus que você diz... gastar a energia toda no início, não sobra nada lá pro fim, Exatamente. né? Então você precisa começar, mas terminar bem. A palavra de Deus diz que a gente precisa completar a carreira. Então, muitas vezes você vai começar um casamento meio que aos trancos e barrancos, né? E eu acho que muitos casamentos antigamente davam certo porque eles começavam no perrengue, né? Começava sem casa, sem carro. Hoje não, as pessoas elas querem começar tendo a própria casa, o próprio carro, o próprio isso, o próprio aquilo, com isso aqui, não sei o quê. E aí não tem... Acaba. Tem casais que a gente conhece histórias assim, namoraram 13 anos, daí casaram, ficaram 6 meses casados. E... A gente falava assim, mas viveu uma vida toda junto enquanto namorado, 13 anos, e agora em 6 meses descobriu que não funcionava. Exatamente. Né? Então né? assim, e a gente vê casais, essa é a história do meu pai e da minha mãe, que namoraram 3 meses, estão juntos 47 anos, né? E a gente vê várias histórias assim também. Benjamin, o que você estava querendo dizer? É que já pode ir pro YouTube, a qualidade já tava boa e tá normal, né? Ah, tá. Então... Quem tiver no Instagram, quiser migrar pro YouTube, pode migrar pro YouTube, que a gente conseguiu estabelecer a nossa conexão. E sempre, gente, que a live caía, e eu não sei se é costume de vocês assistirem, é que nós assistimos muitas lives e assim, lives longas, de 4 horas. Às vezes ela cai e você volta no link que tá lá aberto. Você volta. Isso acontece com a internet, às vezes aqui está chovendo, lugar, lá na viu? sua casa não está chovendo. Com a melhor internet, com os melhores equipamentos, isso acontece e a gente segue a vida, porque da mesma forma com que na vida tem conflitos, na nossa vida e da internet também vai ter conflito. Vai ter o quê? Vai ter as oscilações, né? A internet vai cair do relacionamento. As situações adversas, né? A gente tem que estar pronto para poder lidar com as coisas todas no seu lugar, mas também com as coisas fora do lugar. Veja o que nós vivemos nessa pandemia, né? Nós vivemos aí um tempo adverso, muito diferente do que a gente viveu, e a gente teve que superar. E aqueles que não conseguiram superar muito, estão vivendo efeitos disso, como por exemplo, pânico, depressão, tristeza, né? Mas graças a Deus também existem médicos, medicação, terapeutas, mentorias que te colocam de novo no lugar onde você precisa. E vamos dar uma pausa, né? Porque nós primeiro falamos dos riscos, né? Falamos dos perigos de um problema, de uma falta de comunicação e tudo mais. Mas eu quero perguntar para você aí, você que está aí no Instagram, interagir, a gente quer interagir. No YouTube aí, perguntas, né? Você é do tipo que tem muitos conflitos, você tenta evitar os conflitos, você está vivendo um conflito, coloca aí, fala com a gente aí, que nós queremos interagir. É o seguinte, a gente estava falando sobre aquilo que se torna um risco dentro do conflito. É um perigo, é um risco para o seu casamento, para o seu relacionamento, para a vida, né? E que a gente pode estar falando aí com pessoas solteiras, com pessoas divorciadas, mas é um aprendizado sobre conflitos, né? Mas a gente pode falar sobre oportunidades também relacionadas ao processo de conflito. Então aquela tensão que existe, que você libera ela de alguma maneira, né? Através, às vezes, do grito. Às vezes você libera ela através de uma fala ou através de uma conversa séria, né? Ela também traz oportunidades. Teve uma charge, né? Que bem no comecinho, lá no meu Instagram, que provavelmente está lá ainda, eu coloquei uma charge dizendo de um casal, né? E a mulher fez a comida para ele, e eu até brinco até hoje, que eu faço assim, ela fala assim, e aí, como é que tá a comida? E o marido fala, sem sal.
ela fecha a cara e fala assim, o quê? Ele falou assim, sensacional, né? Essa tem sido a piada, desde esse dia que ele descobriu essa piada, tem sido a piada do nosso. E não é só ele que faz. O Benjamin, a Manu são né? dessas piadinhas. Bem, mas tinha uma tensão para um conflito e de repente ele soube contornar, né? Ele coube muito bem, né? Ela deve ter ficado muito feliz com sensacional. Sensacional. Bem, uma das oportunidades que a gente quer colocar é justamente isso. Se comunicar bem. Isso nós, por exemplo, técnicas ou habilidades. Mas nós estamos falando que seu cônjuge, seu parceiro, ele já gosta de você. Ele já gosta do seu jeito. Já casou, e ele já gosta do seu jeito de comunicar. Porque se ele não gostasse do seu jeito de comunicar com você, né? Então, por exemplo, tem pessoas que falam, tem pessoas que não sabem dizer certas palavras. Eu me divirto, a gente brinca muito na minha família, porque minha avó, falecida avó, ela não terminava todas as palavras assim, ó, incrível, terrível, ela falava incrível, terrível, né? Então a gente usa muito essa brincadeira do trocadilho usando essas palavras, né? Nossa, esse menino é incrível, como diria minha avó, né? Esse menino é terrível, como diria minha avó. Então, a pessoa que está com você, ela está com você porque ela gosta do seu jeito de falar, o seu jeito goiano, o seu jeito mineiro, seu jeito brasiliense, o seu jeito sertanezinho, né, do interior de São Paulo, né? Ela já gosta do seu sotaque, né? E já gosta do seu jeito de falar. Então, estabelecer uma boa comunicação com ela vai ser assim, extremamente favorável para a resolução desse conflito, para dar bem, né? Para dar bom nesse conflito. Outra questão é a responsabilidade. E aí a responsabilidade de levar o conflito a sério, né? Às vezes num relacionamento tem um que é muito zoeiro, ele tira sarro de tudo, ele não leva a sério. Ela apontou pra mim, ela tá levando aqui pra mim, ela tá dizendo assim, alguém que não leva muito... Não, mas entre nós dois eu sou mais irônica. Eu sou mais sarcástica. Não gosto não, viu? Então assim, você tá vendo que a pessoa tá levando a sério aquela briga? Leva a sério. Não tira sarro, porque a briga vai ficando pior, né? Não tira sarro. Age com responsabilidade. Por exemplo, agir com responsabilidade. Não xingar. Muitas vezes numa briga, num conflito, você começa a xingar palavras baixas, palavras que... De baixo calão, palavrão mesmo, você né? usa palavras que você não usaria jamais com a pessoa que você ama. Mas como você tem intimidade, liberdade, você acha, ela vai entender, ele vai entender. E aí vai falando aquelas palavras. E aquelas palavras são muito dolorosas. Eu até coloquei no Instagram aí do Casal Fala Sério, né? Um post dizendo assim, falando sobre amor, né? Eu tenho levado um pouco paralelo, né? O meu Instagram, né? Com algumas chaves que eu tenho disponibilizado aí. E também com o Casal Fala Sério. E hoje eu falei sobre a chave no meu Instagram, eu falei sobre amor, né? Como nós devemos nos portar. Muitas vezes a gente acha que amor é só, coraçãozinho, não sei o que, né? Não, amor, primeiro é uma decisão. A gente decide amar, a gente decide viver amor. E o versículo que eu usei é que o verdadeiro amor, ele não deixa a gente ter medo, né? Por quê? Porque o verdadeiro amor é Deus. E quando eu amo, e Deus é o meu amor, eu não vou ficar inseguro. E o que acontece muitas vezes? Falando sobre esse tema aqui, de responsabilidade, muitas vezes a gente é irresponsável até mesmo na forma de demonstrar amor, né? Então, por exemplo, eu estou aqui e eu amo a Daniele, mas ela fez algo tão ruim para mim que ao invés de eu entender que aquilo que ela fez não é ela, foi algo que ela fez. Então, assim, ela falou algo áspero, ela fez...
eu não posso retribuir com mais aspereza, com mais grosseria. Eu tenho que agir com amor. Então, eu amo ela. Então, ela você fez... tem que lembrar disso no conflito. E aí ela esqueceu a chave, por exemplo. Esquecer a chave, para quem me conhece, é assim, é absurdo, porque eu sou uma pessoa que chega em casa, coloca a chave no lugar, a carteira no lugar, o celular no lugar, o carregador, tudo eu sei onde está. Quando alguém bagunça a minha vida, eu fico irritado. Mas aí eu não posso tratar a Daniele ou as crianças, ou quem quer que seja, com grosseria, porque aquilo não é a pessoa, aquilo foi uma atitude que ela fez. Eu posso muitas vezes ficar bravo, mas não é porque ela esqueceu que eu vou xingar ela a ponto de ultrapassar o meu amor por ela, ou o meu amor pelas crianças, ou o meu amor por quem quer que seja. Então, você precisa lembrar que no conflito você tem que ter responsabilidade para tratar o conflito, né? E para estar nesse conflito. Então, você precisa ter responsabilidade. A questão, outro ponto que a gente pode pensar como uma oportunidade no relacionamento é a questão da restauração, né? Então, a gente pode ter aí o nosso relacionamento restaurado. Conflitos haverão. Eu não sei vocês. Tem pessoas que a gente conversa, a gente já deu muito curso para casais, nós já fizemos muito terapias de casais, nós já fizemos aconselhamento e agora mentorias para casais. E tem casal que fala assim, a gente nunca brigou. Aí eu olho para a Daniele olha para mim e a gente fica pensando assim, então vamos fazer o seguinte, vocês que nunca brigaram, dão um curso pra gente, porque agora, antes da gente entrar na live, a gente já teve um conflito aqui do celular que ia usar, como é que ia fazer. É porque as pessoas não querem considerar aquilo um conflito, mas aquilo foi um conflito. É uma situação que acontece. Mas, o gato mesmo que estava aqui antes, no começo da live, era um conflito, né? Não, era uma tensão e podia ter virado um conflito. Mas, por exemplo, a questão é, a pessoa virar pra gente, a gente vai completar 18 anos de casado. Agora, no final do mês, dia 28 de janeiro. E a gente começou aos trancos e barrancos, né? O nosso casamento. Nós não somos aquele casal que casou com o príncipe sentado no cavalo branco e com a princesa que estava numa torre e jogou as suas tranças. E a gente viveu um conto de fadas, porque nós sempre fomos muito realistas, né, com relação a isso, e talvez por ser essas pessoas, nós somos pessoas um pouco mais complexas, pessoas mais densas, então a gente não consegue fazer uma análise superficial das coisas. Tem muita gente que vive numa vida mais superficial, né? Isso não é problema nenhum, porque você acha tudo bom, né? Você acha o governo que passou bom, que está entrando bom. Você acha que houve um desmatamento, tá bom, se plantar a árvore, tá bom. Só que assim, nós somos pessoas que as coisas não estão bem assim. A Daniele e eu, nós somos a gente tem visão política críticos, do mundo, né? Tem uma visão política do mundo, uma visão das coisas, né? Do casamento, dos filhos, da educação, isso e aquilo. Então, a gente passa por muitos gera conflitos. até conflitos com outras pessoas, porque muitas vezes o nosso posicionamento, para algumas pessoas, é radical demais. Ele é áspero demais. Talvez a gente fala coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Mesmo porque a gente, quando fala, quando se posiciona, nós nos posicionamos baseado justamente nessas questões, nas questões de vivência, nas questões críticas, posicionamentos políticos, posicionamentos de faculdade mesmo, né? A Daniele fez uma faculdade, eu fiz outra, ela fez uma faculdade pública, eu fiz uma faculdade privada, então cada uma dessas coisas nos faz ter um alicerce que quando nós nos posicionamos, nós automaticamente colocamos esses ideais. Então, aí, por isso, né, por essa complexidade toda que a gente traz, e o ser humano, ele é complexo, né, a gente não vive na superficialidade das coisas, a gente entra em conflito. Então, é muito difícil ouvir um casal que mora junto, por exemplo, há um ano, a gente não tem conflitos.
Não é possível, Até né? lavar louça. Vocês nunca entraram em conflito por causa de lavar louça, de limpar a casa, Não, da porque comida assim, que aqui vai em casa comer, a gente tem do até, passeio que vai sair. até conflito quando vai estender a roupa. Porque eu estendo de um jeito, ela estende de outro. E quando eu estendo, ela fala, estende desse jeito. Eu falo assim, se você quiser estender do seu jeito, você estende você, deixa que eu estendo o É teu. que eu aprendi que uma calça você estende com as pernas pra cima. Por quê? Porque o cos é a parte mais pesada e segura mais. Ele tem mais água. Ele tem mais água. Então você deixa ele pra baixo, porque se precisar pingar, é claro que hoje com as máquinas que nós temos, não faz isso, não precisa disso. E aí você não coloca o cos pra cima, mesmo porque quando as mulheres colocavam o cos pra cima e deixavam o zíper aberto assim, tinha aquela queimava do sol, né? Bem na região do zíper, em triângulo. Não sei se vocês lembram disso. Talvez não seja da época de quem está assistindo essa live, né? Então, mas era um conflito, porque o Thiago quer colocar com o cos pra cima e eu quero colocar com o cos pra baixo. Eu coloco, Bem, parece que tem pergunta, eu tem coloco pergunta, de qualquer tipo? jeito. Comentário. Tem comentários, vamos Opa, ouvir os vamos ver. comentários. Aqui, ó. Cláudio D. Pereira 7 mandou. Parabéns pelo tema da live, muito importante. Relacionamento amoroso não significa que não haverá conflitos, mas sim que esses conflitos serão enfrentados com amor, calma, responsabilidade e escutar ativo. Escuta ativa. É. Ah, muito legal. Que bom que você compartilhou isso, porque é exatamente isso, né? Muitas pessoas dizem que não tem conflito. Pode até ser, a gente não pode dizer que não exista, né? Mas é muito difícil, porque a gente... Eu vou ser bem sincero, eu vou ser bem A sincero. escova de dente. Jesus, que foi Jesus, teve vários conflitos no ministério dele. Ele teve conflitos com Pedro. Inclusive, ele teve um momento em que ele disse para próprio Pedro, arreda-te, Satanás. Ele teve conflito com Judas e com o próprio Pedro, que o traiu. Ele teve conflito com mercadores dentro da igreja, com os mestres os da lei, rabinos. que ele chamou os próprios mestres Não, ele teve tanto de conflito que raça ele de morreu na víboras. cruz. Né? Ele chamou de hipócrita. Ele Teve teve tanto conflito problema que levou com ele à os morte. mercadores dentro do templo, onde ele chegou chutando tudo, botando os pés no peito. Então Jesus teve. Só que teve uma frase. Ele é o muito nosso importante. modelo, né? É o nosso modelo. Tem Jesus é o modelo. Jesus, ele disse, diante de tudo isso, inclusive depois que ele teve esse conflito dentro do templo, ele disse, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, irar é um conflito. Só que dentro desse conflito eu não vou pecar. Eu não vou deixar se pôr o sol sobre a minha ira. Então, por exemplo, eu tive um problema, eu tenho que resolver antes de dormir. Eu não consigo resolver antes de dormir, eu tenho que resolver o mais rápido possível. Eu tenho que tentar resolver o problema. As pessoas dizem, o tempo cura. Mentira. O tempo não cura. O tempo, muitas vezes, ele vai gerar ainda mais conflitos. Ou ele pode gerar, assim, vai distanciando, claro, do conflito, mas isso não é resolver conflitos. Nós estamos aqui para falar sobre o conflito ser um perigo ou uma oportunidade para um relacionamento melhor. Exatamente. Né? Então a gente não quer colocar panos quentes, já nós vamos entrar nesse assunto. Então é o seguinte, você pode, através do conflito, também ter a restauração. No processo de restauração, você se aproxima, você ganha intimidade, você aprende mais com o outro, você compreende melhor o que o outro pensa, melhor quem ele é, quem ela é. Então, assim, tem tantas coisas no processo do conflito que são importantes, assim, que se tornam, vamos dizer assim, condições para melhorar a relação, né? Porque você já sabe como o outro reage, como vai ser a fala dele diante de determinado assunto, porque você já sabe como ele pensa, né? Então o conflito gera isso. Você descobre muitas coisas no seu parceiro, na sua parceira, no seu companheiro, ou mesmo sua família como um todo. E uma coisa que eu tenho percebido é que nós precisamos tomar cuidado com algumas formas da nossa própria fala. Inclusive com os termos, né? Muitas vezes as pessoas assim, eu vou recomeçar do zero. Um relacionamento que teve uma briga, quando ele recomeça, ele nunca recomeça do zero.
Por quê? Porque ele vai recomeçar a partir do ponto onde você teve o conflito. A palavra de Deus diz que nós devemos voltar para o lugar onde a gente caiu e começar, e recomeçar, e ver o que aconteceu. O que aconteceu que esfriou o amor? O que aconteceu que a gente deixou de ser o casal que a gente era? Então, recomeçar, ele parte do princípio de que a gente tem uma história, a gente não anula aquela história, a gente faz uma análise de onde parou. De onde parou. Daquilo que você trouxe em termos assim, de bagagem, de contexto, De história, né? Então assim, não dá pra zerar, não dá pra formatar. Não, exatamente. Não dá pra formatar, deletar tudo, né? Resetar. Dá pra começar de onde parou e diferente. E é bom começar de onde parou, porque já pensou se a gente zerasse tudo? Sempre. Quer dizer, zerar o namoro, zerar o noivado, zerar os 18 anos já que os nós vivemos. conflitos superados, porque nesse período Não, de não tem- 18 anos casado, nós já superamos vários conflitos. Nós já tivemos vários E nós conflitos que vamos foram zerar? superados. Se eu zerar, eu vou ter que voltar àqueles conflitos. É igual videogame. Eu não gosto de videogame. Eu acho uma perda de tempo ficar na frente de um videogame, na frente de um celular jogando. Mas tudo bem. Quem gosta, gosta. Agora, o que eu tiro de lição de um videogame? O videogame, ele tem fases. E para eu passar para a próxima fase, eu preciso superar a fase anterior. Então, olha que interessante. Se tem uma fase, eu preciso superar essa fase, eu vou ter uma condição de ter vencido aquela fase anterior. Então, a vida também é assim, o relacionamento é assim, tudo tem fases e eu não posso parar naquela fase. E se eu parar naquela fase, eu não chego para a próxima fase e não chego ao final do jogo. E muitas pessoas no relacionamento, é engraçado, os conflitos param, elas se separam, elas encerram a história. Isso é trágico quando chega nesse ponto. É porque você não conseguiu resolver o conflito. É quando você não fez do conflito uma oportunidade de crescimento. Você fez do conflito o ponto final do relacionamento. E assim, dá dó, porque às vezes aquele casal andou tanto junto, nadou e vai morrer na praia, né? Então assim, tem pessoas que vêm contar pra gente, às vezes, situações, assim, histórias, né? Tipo, a mulher falou, nossa, agora que meu marido já gostava das coisas que eu tinha proposto, né, durante o casamento, no sentido assim, a roupa que ela gostava, o perfume que ela gostava, a comida que ela gostava, os lugares de... Aí agora nós rompemos. Quer dizer, você construir uma vida com aquela pessoa e pôs um ponto final. Agora não essa mulher já conseguiu superar. mudar todos os costumes do marido, ela já conseguiu arrumar as roupas que ele vestia, porque assim, teve uma vez que também ele brigou comigo, porque eu cheguei na casa dela, né, a gente namorava, eu cheguei com uma camiseta laranja, um short verde, eu lembro até hoje que ela falou assim, onde é que você pensa que você vai, né? Estava parecendo que era uma fantasia, né? Era Tipo muito assim, breve. não dá pra... Você não Embora pode... hoje laranja com verde é uma combinação bonita. Mas né, naquela época a Daniela esses não tempos. gostou, não. Não, mas assim, se na época tá todo mundo usando cores pastéis, nude, né? Cores claras, você não pode usar uma cor ousada. Agora o neon tá na moda, então agora pode usar. Então assim, outra questão, a reconciliação. É uma oportunidade que você pode usar de se reconciliar. Então, às vezes, até aspectos que são, que você esteja vivendo, que seriam péssimos, assim, você consegue reconciliar ali naquele conflito. Então, às vezes, uma coisa que você não gosta que o seu companheiro ou companheira faça, ou filho, alguém da sua família, no processo de reconciliação, você tem essa oportunidade de contar. Então, isso também me incomoda, isso também me traz desconforto, isso também me ofende profundamente. Você não precisa virar e falar assim, seu naco! Né? Você fala, isso me ofende, isso me magoa,
eu levo pro coração. Eu não gosto do jeito que você fala, eu acho que você está sendo muito rude, eu acho que você está passando dos limites, né? Então são coisas que é natural e é por isso que você precisa refazer os seus conceitos, né? Conflito, ela é um perigo ou ela é uma oportunidade de alavancar? Ela tem, porque o conflito é masculino. Não, eu estou falando assim, O a conflito. oportunidade, né? Ela é uma Não, o oportunidade. conflito é um perigo ou é Uma oportunidade de mudar, de resolver essa questão. A gente e briga melhorar, por questões de verificação ortográfica, e melhorar, conjugação né? verbal, nominal, tudo mais. É o nosso modo de viver. Eu divertido. inclusive mando muitas vezes para umas pessoas, amigos meus, né, que postam alguma coisa e postam errado, eu mando lá no direct dele assim, ó, corrija aí, tá assim, não sei o quê. Aí outro dia eu vi um rapaz, um comediante, dizendo assim, o que você acha que eu faço? Eu corrijo o português ou eu tenho a amizade? É, porque muitas vezes a pessoa se sente ofendida, né? Aí o conflito Vai ser gerado. foi um perigo, né? Não foi uma oportunidade. E assim, de uma maneira geral, você precisa manter o respeito na hora de solucionar o conflito, na hora da resolução de conflito. Precisa haver respeito e lembrar que aquele é o seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira, é um familiar seu, é um amigo, não o pau da barraca, não chute o balde. Mesmo que você esteja muito nervoso, se você estiver muito nervoso, aquela não é a hora de resolver o conflito, né? Aquela não vai ser a hora. Isso não quer dizer que você depois vai esquecer e não vai resolver, porque vai ser necessário resolver, sim, é necessário resolver sim o conflito. Você vai Então, precisar, inclusive, né? Você vai precisar, inclusive, dar esse tempo por causa da questão aí do conflito, mas não deixar se prolongar muito, né? Lembre que o conselho quis ajudar. Não se deixe pôr o sol sobre a ira, né? Sobre aquele momento que você passou. Existe um tempo. Geralmente as mulheres querem resolver mais rápido e os homens tentam resolver mais pausado, né? A mulher quer tratar e o marido assim, ainda não estou no momento. Porque em geral talvez... Esse é um formato mais generalizado de relacionamento entre homem e mulher. Mas tem homens também que gostam de resolver na hora e a mulher não quer resolver também. Então isso não quer dizer que não possa haver o inverso. Existe o inverso. Mas não é a geral, regra, não né? a regra é a exceção. A regra é que o homem gosta. E geralmente o homem faz isso com os problemas, ele faz isso com a torneira que está pingando. Procrastinação. Daqui a pouco a gente resolve. Um problema de uma lâmpada que precisa trocar. Vou contar uma coisa aqui pra vocês, está acontecendo aqui em casa. Muito provavelmente uma telha saiu do lugar. E a minha sala está alagando quando chove essas como que chama? Tromba d'água, né? Essa chuva muito forte e de uma vez. Porque daí enche a laje e aí desce pelo ventilador, ou seja, o ventilador vai queimar, se não já estiver queimado, porque o marido vai dizendo assim, depois eu faço. Não, agora tá molhado. Mas no fundo ele não gosta de subir em telhado. Eu odeio telhado, sempre aqui que inventaram isso, não gosto de subir em escada. Não, que bom que tem telhado, Thiago, que bom que inventaram isso. Não, eu não gosto de subir no telhado. Formas de se resolver o conflito. Pode ser que ela ganhe e ele perca. Pode ser que ele ganhe e ela perca. Pode ser que ela perca e ele perca também. Mas o que a gente quer trabalhar nessa noite é que ela ganhe e ele também. Vocês entenderam? Num conflito pode acontecer essas opções. Então, onde um quer ganhar, né? E acontece no conflito. Por exemplo, esse dia que a gente brigou sobre a questão das cotas, nossa, mas foi uma discussão cheia de argumentos. A gente não tinha casado ainda. Não, a gente era noivo. Gente não era noivo. A gente discutiu com argumentos técnicos, né? Tanto, porque um queria ganhar para o outro perder, claro.
Mas quem acabou perdendo? Os dois. Meu sogro e minha sogra que foram aguentando nós brigando de Sertãozinho a São Carlos. Eles perderam, nós também perdemos tempo. Porque o tempo poderia ter sido utilizado, por exemplo, até para discutir cotas, poderia ser até uma discussão sobre cotas, mas sem ferir o outro. Porque daí nós falamos coisa que não deveríamos. Emocionalmente por exemplo, como eu afetados. estudei em escola pública, eu falei, isso não importa porque você estudou numa escola privada, numa universidade privada. Então eu já comecei ofendendo, né? Então eu já ofendi ele. E aí ele falava assim, não, é porque na universidade privada não tem necessidade disso. Então ele queria me ofender, dizendo que eu não tive condições de pagar uma universidade privada. Então assim vai. Você vê que ficou no nível da ofensa, aí gerou vários outros conflitos, desdobramentos em outras discussões. Então assim, essa história de querer ganhar no conflito, no sentido de ganhar a disputa, né? Ganhar a guerra. E muitas vezes você ganha, né? e vou ser bem sincero, muitas vezes você ganha, né? Tem uma frase que muita gente usa que diz assim, você quer ser feliz ou quer ter razão? Né? Muitas vezes a pessoa ela quer ter paz ou ter razão. Então você vai conseguir ter vencido aquela briga, aquele embate, mas o ambiente vai ter estremecido. Tem outras pessoas que dizem hostil, assim, né? Atmosfera de hostilidade. Tem outras pessoas que dizem que só vai ser feliz se ela tiver razão. Então já entra num outro argumento. Mas a gente precisa ter equilíbrio com relação a isso, porque muitas vezes a gente precisa compreender o outro, a estrutura familiar do outro, a estrutura psicológica. Aí, são vários coeficientes, né, emocionais. Vocês têm alguma pergunta, comentário sobre o que a gente falou até agora? Se tiver, pode colocar aí, pode compartilhar, pode introduzir o assunto, talvez para que a gente possa conversar, né? A gente está contando um pouco das nossas experiências pessoais, claro. A gente começa a abrir um diário de relacionamento, né? Tinha um programa que chamava Comédia da Vida Privada, né? É bem isso, né? Porque a vida privada era uma comédia. Porque ela acontece aqui e ela acontece aí na sua casa também. E ela é preciso que seja uma comédia da vida privada para não se tornar casos de família, né? Então a gente está contando assim para a gente poder entender quando é que o conflito chega no caso de família e é onde não deve chegar. Não, de maneira não alguma. deve chegar. Isso é muito feio quando a gente vê. E eu vou dizer que Mas chega! Eu já vivi isso na frente do juiz, com clientes, onde estava separando e era assim, é triste. O abajur é meu! E eu vou dizer, teve uma vez que eu lembro que eu estava com o juiz, eu estava com o cliente, tinha o outro lado e estava ali uma briga enorme. De repente, até a geladeira, não, pode ficar com você, não, fogão comigo, não sei o que. E aí chegou no momento do criado mudo. A única coisa que precisava definir, que é a mesinha de cabeceira, né? Aí a pessoa chegou e falou assim, não é meu. E o outro falou, não é meu, eu não abro mão, é meu. O juiz precisou intervir e ele ainda estava de tanta, desculpa, mas tão saco cheio da situação da briga, que o juiz falou assim, deixa esse negócio com ela, porque é melhor você separar dessa mulher do que ficar com esse trem, né? O juiz apelou. Então assim, mas o que a gente, naquele momento, foi logo no começo da minha experiência na advocacia, eu ainda era estagiário, né? Nesse caso. E o que eu percebo hoje, né, depois da experiência de pastor, de advogado, de vir casamento e tudo mais, o que eu via é que aquela mesinha de cabeceira, né, ela era a única coisa que ainda estava sustentando aquele relacionamento. Porque eles iam perceber que a hora que dividisse, não ia ter mais nada. Não tinha mais sentido. Não tinha mais, o casamento já teria se desfeito.
E manter a mesinha de cabeceira em conflito era manter... Mantinha o casamento ainda, né? Eu percebi isso, né? Depois, com outro caso, que eu fiz um casamento, e alguns 2 anos depois eu encontrei o homem, né, que eu fiz o casamento, eu encontrei ele no mercado e falei assim, e aí, como é que tá? E o casamento? Ele falou assim, não, a gente se separou. Eu falei assim, nossa, que pena, né? Eu fiz um casamento, foi tão bonito, o casal era tão apaixonado, e aí ele falou assim, mas que triste. Eu falei assim, não, a gente se vê toda semana, porque a gente mantém guarda compartilhada do nosso cachorro. Ou seja, o cachorro era o ponto que ainda mantinha unido aquele casamento. Ou seja, eles se separaram, mas eles queriam continuar juntos. Não conseguiram encontrar uma forma e então eles mantiveram o cachorro como ponto de união desse casamento. Você sabe que muitas vezes um casal se separa também para manter palavras, né? Por exemplo, você foi se aconselhar com alguém que você não era a melhor pessoa para aconselhar, um conflito de relacionamento, como por exemplo o pai ou a mãe, e você chegar à conclusão, junto com a sua família, de que o melhor é separar. Então, às vezes a esposa mantém essa fala da separação, ela mantém porque ela prometeu para a família dela que a conclusão daquele relacionamento era a separação. Terminar. Mas no fundo ela ama aquele marido e também entende que aquela relação é até que a morte separe. E ela gostaria de manter até o final. E isso acontece e vice-versa no casal, né? A gente queria falar um pouquinho com vocês também sobre o ciclo dos conflitos e algumas formas pelas quais as pessoas passam no processo de conflito, assim, comportamentos no processo de conflito. Então, por exemplo, tem aquela pessoa, né, no casamento, na família, que ela fala assim, o que aconteceu? Eu tenho uma raiva. Eu não sei vocês, mas tipo assim, hoje eu já superei, hoje eu já sou uma pessoa melhor, né? Eu sou funcionária pública e por conta disso eu melhorei muito na questão da resiliência. Então assim, as pessoas falam coisas, né, pra gente, às vezes, e a gente não pode fazer nada, né? Porque no ambiente privado você fala assim, você está demitido, passa no RH e vai embora e tudo mais. E no serviço público as coisas funcionam diferente. Então assim, eu aprendi a ter resiliência, mas eu não aguento muito esse tipo de reação que é, tipo assim, se fingir de bobo. De morto, né? De bobo, que não sabe do assunto. Não, mas aconteceu? Isso, nossa, nem sabia. Nossa, eu não percebi. Existe uma atmosfera no lugar pesada, o clima tá ruim. Você olha pra cara de todos os lados. A cara de todo mundo, as alfinetadas. O clima fechou, tá escuro, tá tenso. Por exemplo, uma festa de Natal, festa de Ano Novo. Foram decidir a comida que ia comer e colocaram coisas que alguém que tem alergia não pode comer, o outro não repararam, não prestaram atenção nesses detalhes. Então, assim, tá aquele conflito armado e a pessoa fala, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Então, essa é, às vezes, uma forma que a pessoa tem de reagir ao conflito. Fingir que não sabe de nada. Você é uma pessoa que finge que não sabe de nada? Temos algum comentário aí? Tem alguma interação, Benjamin? Pergunta do Cláudio Pereira 7. No momento que o casal, né, tá no conflito, precisa procurar ajuda ou um mediador? Então, depende do casal. E depende do nível também do conflito, né? Do nível do conflito. Na minha visão, sempre é importante uma pessoa para ver de fora. Né? A gente vai chegar logo nas definições do que a gente aconselha a fazer, mas assim, é importante alguém que olhe de fora essa relação, que consiga ver sem ter sentimentos ali envolvidos. Porque os sentimentos envolvidos promovem conflito. Né? Uma mãe, um sogro, uma sogra, uma prima, um irmão.
às vezes uma prima invejosa, um primo invejoso. Então, assim, vai proporcionar uma visão carregada de sentimento. Carregada de sentimento. E aí é importante você buscar uma opinião fora, uma opinião extra. O terceiro, e aí, né, que é a pessoa que não está envolvida, ela consegue enxergar o problema, porque normalmente quem está no problema, ele está envolvido com o problema. O terceiro quer fazer o quê? Quer fazer com que eles saiam de dentro do problema e enxergue para o lado de fora, enxergue por fora. Né? Peraí, aí assim, o Thiago é advogado. Muitas vezes os casais queriam se separar, iam para lá e acabavam sendo aconselhados. Porque no fundo eles queriam aconselhamento. Como o Thiago é pastor, ele acabava aconselhando o casal. Nunca se separavam. Aí passavam a fazer as mentorias conosco. Né? E ficavam em mentorias. E era muito engraçada essa situação, porque eu falava, Thiago, você não consegue fazer uma separação, você não consegue fazer o seu trabalho. A gente entrava em conflito, né? Eu falava assim, em vez de você ganhar dinheiro com o seu trabalho, quando a pessoa chegar lá e falar assim, eu quero me separar, você fala, custa tanto. E eu nunca fiz. Não é que eu estou pensando nisso, mas ele é advogado e a gente é uma família. A gente precisa de sustento. Daí ele ia perguntar, por que vocês vão se separar? Mas porque o casamento é uma instituição, né, criada por Deus, e que até que a morte nos separe. E aí ele ia convencer o casal de fazer um outro processo, que era o processo da mentoria, né, do aconselhamento, terapia de casais. E a gente tinha esses... Eu tenho 19 anos de formado, vou fazer agora em fevereiro, né? 19 anos que eu exerço a advocacia. E é interessante porque, assim, eu já fiz separação, muitas vezes eu fiz separação de pessoas que depois eu fiz o casamento, depois um casamento futuro dela, por alguns casos que realmente eram muito difíceis, né? Havia uma traição muito forte, houve algumas violências, então alguns casos bem esporádicos. Mas em geral, 90%, vou colocar por baixo aqui, 90% das pessoas que me procurou para separar, eu não fiz a separação, eu fiz um curso de mentoria, de casamento, de aconselhamento, e essa pessoa voltou. E eu vou ser bem sincero, mesmo não tendo ganhado dinheiro, eu sou muito feliz por ter conseguido isso. Eu em parte. Fico feliz pelas pessoas, mas fico chateada pelo bolso, pela questão da prosperidade, riqueza e tudo mais, que a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? O casal muitas vezes vive conflitos relacionados a finanças e talvez muitos casais se separem por esse motivo, né? Então mas aí a gente precisa de uma live inteira para falar sobre isso. Nossa, muito. Mas a gente estava falando sobre os comportamentos diante dos conflitos. Um deles é se fingir de morto, se fingir de bobo, fingir que não sabe de nada. Outro comportamento, o problema é do outro. O problema é do outro, não é meu. É ele, né? É ele que se sentiu mal, ele é que está incomodado, ele é que passou por isso. Eu não, eu estou bem, estou resolvido, a gente continua a conversa. É você que está incomodada, é você que não gosta disso. Para mim, não faz diferença. Indiferente, né? Whatever. Então, assim, bem esse comportamento, né? O problema é dele, não é meu. O problema é dela, o problema não é meu. Então, assim, né? Quando o casal coloca o problema no outro, ele não se vê como alguém que pode ter promovido o conflito ou ter também facilitado, estimulado ainda mais o conflito, né? Então, assim, o problema do outro também não é o comportamento mais adequado. Outro comportamento, e esse é muito comum nas mulheres, que é abrir o baú. Nossa, tá discutindo sobre uma questão pontual da festa de virada do ano. E ela 2012. Desse ano. Aí ela vai buscar todas as festas. Como é que chama? Retrospectiva. A gente sempre comenta, né? É a retrospectiva da vida. O homem e a mulher, eles pensam de maneiras diferentes. O homem pensa em caixinhas, a mulher pensa como um emaranhado de fios
todos conectados, interligados, e é por isso que muitas vezes a gente diz que as mulheres conseguem fazer 10, 12, 15 coisas ao mesmo tempo. Só que a questão é a seguinte, o homem, para tratar sobre um determinado assunto, ele puxa da caixinha e fala, vou tratar o assunto finanças, vou tratar o assunto família, virada do ano, porque a mulher não. A mulher trata tudo ao mesmo tempo, só que esses fios, eles estão todos desencapados. Então, quando eles encostam um no outro, dá curto. E deu curto, ela vai lembrar do negócio que aconteceu na virada do ano de 2012 e que desde aquela época ela não superou. E às vezes até superado ela vai lembrar mesmo assim. Então assim, buscar no fundo do baú e às vezes ela busca também outros assuntos, né? Então vai, mas por que você faz isso? Porque faz isso, combina nisso, né? Então esse é um comportamento em geral feminino, mas tem homens também que têm esse tipo de comportamento. Então a gente não pode generalizar, designar só as mulheres, mas assim, em geral as mulheres fazem muito isso, né? Os comediantes tiram muito sarro disso, né? Eles fazem muitos memes, muitas piadas em cima disso, porque realmente as mulheres, as mães, elas buscam lá atrás o comportamento e vem trazendo as histórias para você lembrar de uma briga que aconteceu agora, um negocinho que aconteceu agora pequeno. Então, assim, outro comportamento diante de um conflito é o jogar na cara. Nossa, é você que faz isso. Você, porque você veio daquela família que todo mundo faz isso. Peraí, será que a gente vai conseguir resolver um problema quando eu jogo jogando os outros problemas? Porque assim, você está jogando o problema dela, da família, do filho, e daí você vira uma bola de neve. Aí quer tratar tudo. E eu vou dizer, não tem jeito de tratar o problema da esposa com da mãe, da avó, disso, aquilo. É interessante porque uma vez a gente ouviu uma ilustração que é interessante, que diz assim, o marido chega para a esposa e pergunta, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe para fritar? Minha mãe faz isso. Aí o marido pega e liga para a sogra e fala assim, deixa eu perguntar um negócio, eu tô fritando, minha mulher está fritando o peixe aqui, ela corta a cabeça e o rabo e ela diz que foi você que ensinou. Ela fala assim, mas é a minha mãe que fazia isso e eu estou levando. Aí então ligou para a bisavó, né? E falou assim, por que você corta a cabeça do peixe e o rabo do peixe, sendo que a sua filha faz isso, a sua neta faz isso? Ela falou assim, não, é porque quando a gente fritava o peixe lá em casa, eu tinha uma frigideira que era pequena, não cabia o peixe inteiro. Então eu cortava a cabeça e o rabo e fritava o resto. Repara, vai levando uma coisa atrás da outra. Uma cultura. Isso. E não foi nem questionada, né, ao longo do tempo. Como não foi questionado, como houve uma situação... Nesse caso ele fez uma verificação, né? Mas muitas vezes a gente joga na cara. A gente viu alguma coisa que a gente não gostou e a gente joga na cara, e principalmente na hora do conflito. E aquela não seria a hora de resgatar essa história e para poder tratar. E nesse caso ainda teve condição, né, de conseguir ligar, porque a bisavó, né, estava viva. Mas muitas vezes nem está vivo, mas nem tem como descobrir o porquê que acontecia aquilo. Então, nós não conseguimos resolver o problema da família toda numa discussão. Mas nós podemos resolver o problema daquela família. E vamos focar naquele conflito, né? No tema daquele conflito, né? Então vamos resolver esse conflito, depois a gente resolve os próximos. E mais um comportamento que eu que sou sanguínea e colérica, né? Uma mistura disso, eu não aguento esse tipo de comportamento. Colocar panos quentes. Embora eu entenda que isso é uma situação errada, eu muitas vezes coloquei pano. Não significa que, por exemplo, todas as vezes você coloca panos quentes, você está errado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou dirigindo um carro e o motorista me fecha ou ele faz alguma coisa, ele me xinga. Tentar resolver o problema ali com aquele motorista não vai adiantar. O que eu preciso fazer? Ignoro. Ignorar nem sempre é errado.
Por quê? Porque naquele momento, aquele motorista, eu nunca mais vou ver ele. Mas no casamento eu não posso fazer isso. Mas normalmente, No como dia a gente seguinte diz... você vai estar com essa pessoa. Exatamente, porque E você o motorista precisa eu não tratar. vou dormir com ele, eu não vou jantar com ele, eu não vou ter que tratar outras coisas com ele. Pode Agora, ser que você não queira tratar naquela hora. Mas avisa o seu cônjuge, sua parceira, fala assim, ó, a gente vai resolver isso, não agora, porque agora não tem condições. E Tô irritado como a gente demais. disse que a regra para as mulheres muitas vezes é jogar na cara, a regra dos homens é: vou Procrastinar. colocar panos quentes, vou deixar passar, porque se eu deixar passar, e muitas vezes alguns homens ainda fazem assim, ó, eu vou deixar passar e vou comprar um presente para ela, que ela vai pegar o presente e vai esquecer do problema. Muitos homens usam essa Muitos técnica, homens né, do usam presente. essa técnica do presente. Assim como muitos pais usam essa técnica Com os filhos, para né? agradar os filhos, mesmo que não tenha o comportamento ideal, eu dou um presente. É aquele comportamento Compensatório, né? Compensatório, né? Vou comprar as pessoas, né? Compensatório. É um nome mais bonito, mais elegante para comprar alguém. E aí eu pergunto para você que está ouvindo, né, essa live aí, que está aí, que coloca aí nos comentários. Você resolve conflitos de alguma forma, como a gente colocou aqui? Você é daquele tipo que põe panos quentes, daquele que joga na cara, daquele que relembra o passado e quer resolver o problema de todos os outros problemas? Qual é a forma que você tem resolvido os seus problemas? Agora falando sobre a resolução de conflitos, né? Enfim, nós chegamos à resolução de conflitos. É que quando a gente está numa live, a gente aproveita para ter esse bate-papo, para poder conversar realmente com pessoas que gostam de falar desse tema, né? Que desenvolvem o tema também nos seus ministérios, na sua vida, ou esse é um trabalho que você realiza, às vezes você é um psicólogo que está assistindo a live, né? Então, assim, às vezes você é alguém, um terapeuta, um mentor, um pastor, e a gente pode trocar figurinha. Uma coisa que a gente está tratando aqui é que, assim, nós estamos tratando de uma experiência vivida, não só como casal de 18 anos, mas sim de um advogado que vive fazendo mediações, porque normalmente os processos vão para tribunal, vão para a frente do juiz, mas muitos dos processos a gente não leva para o juiz, a gente resolve. Essa tem sido uma tendência dos processos, a gente tenta resolver por meio de acordo. A Daniele como professora, né, com as medidas restaurativas. Não, a gente, assim, tem muitas maneiras de resolver, né? E aí pode vir da sua formação, da sua experiência, da prática, né? O Cláudio fez a pergunta sobre quais as formas. Né? Uma das formas que a gente sempre usa, por exemplo, coisas do dia a dia, eu acho que se você usar aquelas primeiras itens, né, que nós falamos sobre a questão de usar aquilo como oportunidade, então vou chamar de janelas de oportunidade. Então, se eu usar, por exemplo, a restauração como uma janela de oportunidade, então eu vou fazer dessa janela de oportunidade um trampolim para solucionar e melhorar minha relação. Né? Então, assim, coisas do dia a dia, a gente pode usar essas janelas de oportunidades. Então, que seja o respeito, a reconciliação, a restauração, a boa comunicação, a responsabilidade. Então, se usar isso já, fica a dica. Já vai resolver seu conflito facilmente. Principalmente os conflitos do dia a dia, né? Das pequenas discussões, das coisas rotineiras. E a gente precisa entender que a gente cai normalmente nos pequenos problemas. Por exemplo, você está andando... É que na verdade que se eles se amontoarem... Exatamente. Mas, por exemplo, você está caminhando, você geralmente tropeça numa pequena pedra. Porque se você vê uma pedra grande, ou você pisa em cima dela e usa ela como trampolim, ou você dá a volta. Né? Você não vai tropeçar numa pedra grande. Geralmente nós tropeçamos em pedras pequenas.
nos conflitos também acontece dessa forma. Nós geralmente permitimos que as pequenas coisinhas que atrapalham. Por A exemplo, gente vai assim, deixando passar os a conflitos toalha que- em cima da cama, como a gente diz, molhada, o chinelo que fica no meio da sala. Mas aí chega o dia que ela Aí explode. Que ela vem e explode. São as respostas mal dadas ao sogro e sogra, são os olhares, é a falta de boa comunicação com a família, é a falta de bom relacionamento com a família, vai ocasionando uma ruptura do amor, da empatia, do bem viver, né? Então, você vai deixando de viver bem com aquela pessoa. E com o fato de você não viver bem, você começa a questionar o fato de estar com ela, né? Exatamente. O fato Eu de fico pensando você assim, viver com ela. será que vale a pena continuar nesse mesmo ritmo, sendo que nenhum dos lados está se colocando para resolver o problema? Ninguém está abrindo mão, né? Não, e assim, quando você vive mal, você se questiona. A questão é essa. Eu estou vivendo mal, eu não estou sendo feliz, eu não estou me sentindo completa, eu não estou me sentindo plena, eu do lado dele não sou feliz, eu acordo ansiosa ou preocupada ou tensa por aquilo que eu vou falar, porque vai incomodar ele ou ele, e a mesma coisa, vice-versa, né? Tanto ele quanto ela vivem coisas desse tipo, e a família no geral, né? E pessoas também no trabalho. Então vive uma tensão, aí você fala assim, é aquela hora que você fala, não serve pra mim, eu vou largar esse casamento, ou eu vou sair desse emprego, eu vou sair de onde eu tô, eu vou fugir de casa, né? Eu vou embora dessa família, eu preciso morar sozinho, porque você está descontente, né? Então, o que a gente tem aqui para dizer para você, né? Na questão da resolução de conflitos, existem muitas estratégias. Uma estratégia que eu conheci ao longo da minha caminhada na educação justamente a mediação. A mediação, ela acontece desde que o mundo é mundo, né? Então, assim, alguém mediando essa relação. Então, na educação, por exemplo, um professor em sala de aula, 2 alunos brigam, o professor é o mediador. Ele vai lá, intervém, coloca os dois de frente e vão ter uma conversa para solucionar aquele problema. Caso aquele problema não seja solucionado, eles levam ao diretor da escola, né, ou ao coordenador da escola. E aí o coordenador vai ser o mediador entre eles e às vezes até o professor, porque o professor também tem às vezes um lado. Ele escolhe um lado para poder defender. E nem sempre, né? Por exemplo, ele pode ser imparcial, mas às vezes ele viu o ocorrido. Então ele tem uma visão daquilo que ele viu. Então, por ele ter visto, ele também é uma pessoa envolvida no conflito. E aí, e às vezes... Por isso que, por exemplo, na justiça, por exemplo, quando vai se tratar um caso, nós ouvimos vários testemunhos. Não sei se você já parou para pensar, por exemplo, num acidente de carro, por exemplo, na rua, onde houve uma batida ali de 2 carros e, dependendo do ângulo, 2 pessoas vão falar do mesmo acontecimento, da mesma batida, de forma diferente. Porque uma pode ter visto a batida por um ângulo onde o motorista causou o acidente, o outro vai ter visto uma criança que atravessou a frente e ela, por causa daquela criança, aquele carro desviou e bateu. Então, assim, são várias situações que vão dizer, o carro bateu aqui e aqui, culpado é fulano, mas a gente teve uma criança que atravessou a rua, um cachorro que fez isso, um semáforo que não funcionava. Então, assim, são várias situações, são várias testemunhas, e é por isso que nós precisamos de pessoas que vão analisar isso. Então, nesse processo da educação, eu passei a conhecer as medidas restaurativas. E elas vêm da justiça restaurativa, que está sendo empregada hoje no Brasil e em vários países, né? Essa forma de você fazer a justiça, né? Executar a justiça. É justiça restaurativa. Então, na escola, a gente passou a usar as medidas restaurativas. Como elas funcionam? Você vai ouvir sempre o ofensor, vai ouvir sempre a vítima. Então, você ouve separado eles. Após ouvi-los separados, vocês colocam eles no primeiro círculo.
Então eles chamam de primeiro círculo, que é aquele primeiro círculo onde cada um conta pela sua ótica. Pelo seu paradigma, pela sua versão. Pela sua versão, vai contar o conflito, o que aconteceu, eles vão contar ali um de frente com o outro. Depois, ali você já vai tentar mediar e chegar numa solução. Mas se não chegar, você deixa passar um tempinho e chama para um segundo círculo. Então é o segundo círculo, onde os dois, depois de passado algum tempo do conflito, pensaram melhor sobre a situação, eles vão poder falar, eles tiveram tempo de elaborar aquele assunto. É o que a gente fala de tempo para ruminar, né? É o processo que a vaca faz, né? Quando ela coloca o capim na boca e ela passa por vários processos até que ela possa realmente digerir. Porque a vaca tem muitos estômagos. Exatamente. Né? E aí, no caso, a palavra que a gente utiliza é elaborar, né? A palavra na psicologia é elaborar. Então, é o tempo de cada um elaborar aquele assunto dentro de si mesmo. Né? E aí é muito engraçado, porque eu sou diretora de escola, né? Então aí eu vejo aquele aluno conversando com outros alunos sobre a perspectiva dos outros do que aconteceu. E às vezes os próprios colegas falam assim, cara, você estava errado, você não está certo. E ele se convence daquilo. E aí você chama para o segundo círculo e fica fácil resolver. Porque outras pessoas que viram conflito deram suas opiniões e ele já conseguiu também elaborar aquela raiva, aquela chateação. E ele vem para esse segundo conflito, para esse segundo círculo mais preparado para a conversa. E aí você media... Ele vem desarmado, né? Porque normalmente existe o primeiro momento onde os dois estão armados. Tanto quem ofendeu quanto quem foi ofendido, eles estão armados, porque eles estão armados com as suas próprias armas. E na hora que acontece e que vai para a solução, um quer ganhar, então o outro vai perder, né? Eles não estão pensando que os dois precisam ganhar. E o mediador, ele vem com essa visão de que os dois precisam ganhar nesse conflito, né? Então, essa que é a visão do mediador, desse mentor, dessa pessoa que vem para conversar. Então, por exemplo, num relacionamento... Deixa eu só fazer uma observação aqui. No direito, e a gente usa muitas vezes até um ditado, que diz que é muito melhor um mau acordo do que uma boa briga. Porque tem gente que prefere brigar e ela briga até as últimas consequências. E ela vai até a última instância. E ela percebe que se ela tivesse abrido mão, né, dessa situação, ela teria resolvido esse problema, né? Talvez ela não teria feito um excelente acordo, mas um mau acordo teria tido consequências, menos desdobramentos, né? Dores de cabeça. Porque toda decisão vai gerar, né? Toda situação, todo conflito vai gerar desdobramentos para todas as pessoas que estão envolvidas, né? Então, assim, aí, se houver solução, o segundo círculo foi suficiente. Mas às vezes não há solução, porque o conflito envolve, por exemplo, uma briga de família lá fora, que eles trouxeram para dentro da sala de aula e trouxeram, uma rixa que já existe, uma rusga, e aí que eles trazem ali para a escola e que a gente vai precisar tentar resolver, e aí trazer responsáveis, trazer outras pessoas para poder resolver num terceiro círculo, né? Então aí propõe soluções, claro, e assim, geralmente a gente vai até no máximo o terceiro círculo para a resolução de problemas. E eu estou contando essa estratégia, essa técnica de resolução de conflitos, retirada dessa ideia de justiça restaurativa, porque ela tem sido uma prática hoje, né? Nas escolas, na justiça, em todos os lugares. Então, assim, quando você vai tratar um conflito, né? E, por exemplo, um conflito que aconteceu há pouco tempo, uma traição. Nossa, a raiva, tudo aquilo está aflorado, os sentimentos ruins, o sentimento da traição, né? E todos os sentimentos que gera em um e no outro estão muito aflorados para eles poderem pensar.
Então, e pela minha experiência, que tem sido até amplo isso, eu percebo que muitas vezes problemas grandes é muito mais fácil perdoar do que problemas pequenos. Olha só como é que é tão difícil as pequenas coisas. Porque problema grande, por exemplo, houve uma traição. Muitas vezes a mulher ou o homem resolve. Eles caem em si, não, de que havia beleza, um problema. não, beleza, tá resolvido, eu te perdoo, vamos seguir a vida. Não, e eles estão convencidos de que eles também tiveram parte nesse conflito, né? Parte nesse resultado. Ela gerou, né? Gerou. Ele me traiu, mas ele me traiu porque eu também fiz isso várias vezes. Eu mandei ele procurar alguém. Então, eu falei pra ele procurar uma pessoa, pela pra ela procurar que alguém. eu tenho tido, né? E tudo mais. Grandes problemas têm sido até mais fácil de resolver. É porque, na verdade, quando se tem um grande problema, um grande conflito, o casal ele se coloca mais sujeito a uma ajuda externa. Nos pequenos conflitos, as pessoas acham que elas não precisam de ajuda. Ela tem razão e vai Não, bater. e que ela não precisa de ajuda, a gente resolve aqui. Só que aquilo se acumula. Então é cumulativo na vida, uma vida que a gente espera viver, sei lá, 100 anos, né? E hoje tem possibilidade de viver devido à tecnologia que nos proporciona, né? Cada vez mais longevidade. Então, a gente pensa que vai viver muitos anos, a gente tem muita coisa para viver. Então, é importante você saber lidar com os conflitos para que você possa viver longo, né? Ter uma vida longa e boa, e uma vida boa. Uma vida com a qualidade de vida no relacionamento. Qualidade de relacionamento, qualidade de amor, né? Um amor que realmente ele vale a pena ser vivido, né? E não só aquela experiência que a gente vê nos filmes, né? Ah, lindo, mas eu não vivo isso. Mas você pode viver. Então, assim, a gente quer deixar essa experiência dos círculos, dessa estratégia de mediação de conflitos, para que você possa usar no seu casamento, usar às vezes no seu ministério, usar na sua prática cotidiana, né? Entre os filhos mesmo. Ali os filhos, você coloca os dois um de frente com o outro, cada um conta o problema pela sua perspectiva, eles tentam ali se perdoar, entender o que está acontecendo e tudo mais. Então, assim, não resolveu, deixa passar um dia, faz um círculo, né? Então, assim, é importante isso. Até para as crianças, por exemplo, assim, muitas vezes a gente não consegue. Por exemplo, vamos pensar assim, ó, eu quando dividia, hoje a gente quase não vê isso, né? Mas mais tempo atrás, a gente via que, por exemplo, o pai comprava bolacha e ele dizia assim, ó, essa bolacha vai isso ser é coisa dividida, da nossa época, vai né? ser dividida entre os irmãos. Hoje em dia, cada um pega um pacote na despensa e cada um vai comer no seu lugar. Mas o que acontecia comigo? Eu dividia o pacote de bolacha com o meu irmão. E a regra era o seguinte: quem vai dividir? Você vai dividir? Então você divide e eu escolho. Por quê? Porque quem vai dividir tão certinha, porque o outro não vai poder ter. Por exemplo, assim, se eu dividir a bolacha na metade e eu não dividir, deixar um pedaço maior para mim, eu vou escolher qual? O pedaço. Então quem dividiu vai escolher menor. Vai dividir de maneira justa. Então, né? O que a gente precisa fazer? A gente tem que ter essas medidas. Por exemplo, a criança, por exemplo, está na escola e o amiguinho falou assim, a sua mãe que não sei o que, não sei o que. Aí vai querer tirar satisfação. Você já parou a pensar que, por exemplo, aquela pessoa está fazendo uma briga e ela não está tendo a oportunidade de resolver aquele conflito? Olha que interessante, hoje em dia, ainda mais que tem celular, você quer fazer isso? Fala pra minha mãe isso. Aquela criança que brigou e falou com a filha da mãe, vai falar para ela? Não vai. Ou seja, é uma forma de resolver um conflito. Então tem várias formas de resolver conflitos pequenos. Agora, pergunto para você, como é que você está resolvendo os seus conflitos? Eu acho assim, a dica das medidas restaurativas, a gente usa outras estratégias também no trabalho de mentoria.
O acompanhamento no processo ajuda muito. Opiniões baseadas em princípios e não opiniões baseadas em sentimentos muda toda a perspectiva da resolução de conflitos. Você saber